Olá, pessoal! O tema da nossa videoaula de hoje é sobre fatoração de polinômios. Lembrando que a videoaula anterior nós fizemos uma abordagem sobre produtos notáveis. Vocês perceberão que a videoaula de hoje tem relação com a videoaula anterior. Então vamos lá. Definição. Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como multiplicação. Então, o verbo fatorar na matemática ele significa transformar em multiplicação. Fatoração de polinômios. Então, nós vamos estudar agora o primeiro caso, que é definido como fator comum em evidência. O que significa esse caso, professor? Ele será utilizado quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. Então, se vocês olharem aqui nesses dois exemplos, nós vemos aqui que neste primeiro polinômio, em todos os termos, nós temos uma letra que se repete, que no caso aqui é a letra x. Então, essa letra, ela seria o fator comum. Se vocês olharem agora aqui neste outro exemplo deste polinômio, pelas letras, vocês verão que elas são diferentes. Mas aqui nós temos o número 3, o número menos 9, nós temos o número 15. Pessoal, 3, 9 e 15, aqui eu estou falando como 9, porque eu vou pensar na ideia de múltiplo. 3, 9 e 15, o 9 e o 15 são múltiplos de 3. Mas, professor, eu tenho que ficar adivinhando qual é o número aqui que vai ser fator comum? Não, pessoal. Tem um jeito de fazer isso que eu vou explicar logo a seguir. Então, quais são os processos para realizar a fatoração? Aqui eu deixei um exemplo, fatore 5x ao quadrado menos 10x. Então, pessoal, eu falei para vocês agora há pouco que fatorar é transformar em multiplicação. Então, nós vamos fazer esse polinômio aqui virar uma multiplicação. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes, que são números do polinômio, e letras que se repetem em todos os termos. Então, vamos por partes. Primeiro, nós vamos identificar se tem algum número que divide todos os demais números que aparecem no polinômio. Então, aqui nós temos o número 5 e aqui o número 10. Pessoal, então, como que eu faço para descobrir qual é o número que divide todos? Pessoal, dividir vem de divisão. Então, nós vamos encontrar o máximo divisor comum, ou seja, o MDC de 5 e 10, que são esses números que estão aqui. Lembrando que MMC e MDC a gente calcula de números positivos. Então, aqui eu considero 10. Pessoal, o MDC, o que ele vai mudar do MMC? Nós utilizamos as divisões pelos números primos, só que no MDC, você sempre vai ter que dividir por um número primo que divida todos esses. No MMC isso não precisa. Agora, no MDC, nós vamos usar o método do fator comum. Então, eu tenho o número 5, eu tenho o número 10. Se você falasse assim para mim, professor, mas o número 2 é primo. Sim, o número 2 divide por 10, mas ele não divide por 5. No MMC, você poderia dividir por 2, porque o número 10 divide. Agora, no MMC, tem que ser um número primo que divida todos. O único número primo que divide 5 e 10, pessoal, é o 5. Então, 5 dividido por 5, 1. E 10 dividido por 5, 2. Pessoal, agora não existe nenhum número primo que divide 1 e 2. Então, o maior divisor comum, ou seja, o MDC de 5 e 10, é 5. Então, a gente para aqui. No MMC, nós chegávamos até todos os números ficarem 1. Aqui, você vai parar quando não existir um número primo que divida todos. Então, o MDC aqui é 5. Então, ó, observação, o MDC serve para descobrir o número que ficará em evidência, ou seja, pessoal, evidência é o número que vai ficar em destaque. Agora, analisamos o número que é 5. Agora, nós vamos pensar numa letra que se repete. Será que ela existe? Vamos olhar aqui, ó. Nós temos o X e o X. Pessoal, só que esses X aqui, eles são diferentes, porque esse aqui é X ao quadrado, esse aqui é X elevado a 1. Então, professor, e agora? Qual dessas letras que eu escolho? Pessoal, você vai sempre escolher aquela que tiver o menor expoente. Então, aqui nós temos o expoente 2 e aqui o expoente 1. Lembrando que quando o expoente é 1, colocar ele ou não colocar é a mesma coisa. Então, o expoente menor, no caso, é representado aqui pela letra X. Então, é o X que eu vou colocar em evidência. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz aqui, pessoal. Ao calcular o MDC de 5 e 10,
nós vimos que deu 5. Eu deixei ele em destaque aqui. E a letra aqui, entre as letras X, aqui tem o menor expoente, é essa daqui. Então, eu coloquei ela em evidência, ou seja, o 5, que é o número, e a letra que se repete, que no caso aqui tem o menor expoente. Ela que vai ficar em evidência, ou seja, ela que vai ficar em destaque aqui no início da minha multiplicação. Feito isso, é claro, pessoal, que aqui eu estou explicando para vocês passo a passo, por isso que eu estou fazendo as contas bem separadinhas. Terceiro passo, colocar dentro do parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator que está em evidência. O fator que está em evidência é esse daqui, ó, que está aqui fora do parênteses. No caso das letras, usamos a regra da divisão de potências de mesma base. Então, vamos lembrar, o que é isso, professor, que o senhor acabou de ler aqui? Traduz para mim. Pessoal, olha o que eu fiz. Eu peguei esse polinômio aqui, que é o que eu quero fatorar, que é esse polinômio que está aqui, ó. Eu coloquei aqui do lado de fora o 5 que eu achei pelo MDC, que é o fator comum pelos números, e a letra com o menor expoente, que é o x. Professor, da onde que surgiu esse x menos 2? Pessoal, acompanhem comigo aqui embaixo. Então, o que esse terceiro passo diz? Eu vou pegar o primeiro termo e vou dividir ele por esse termo que é o fator comum. Eu deixei até em destaque aqui proposital para você visualizar. Divisão, lembrando que a fração é uma divisão, eu posso fazer ela na vertical para ficar mais fácil. Pessoal, então eu pego o primeiro termo e vou dividir por esse fator comum aqui. 5 dividido por 5 dá 1, então eu posso simplificar. Pessoal, x ao quadrado dividido por x, nós caímos numa divisão de potências de bases iguais. E nós já estudamos que quando eu tenho uma divisão de potências de bases iguais, eu conservo a base, ou seja, eu repito ela, e subtraio os expoentes. O expoente que está aqui em cima da letra x é 1, então se eu fizer 2 menos 1, vai dar 1. Então vai dar x elevado a 1, que é o próprio x. Lembrando que o 5 aqui desapareceu, porque 5 dividido por 5 dá 1. Então, é o termo que está dentro do parênteses. Então, o primeiro valor que eu encontrei é o x. Coloquei ele aqui, ó. Agora, eu vou fazer, pessoal, o segundo termo que está aqui. Mantenho o sinal. No caso aqui é menos, eu coloquei o menos. Agora, eu peguei o 10x, que é o segundo termo, e vou dividir por esse termo que está aqui fora. 10 dividido por 5, 2. Pessoal, x dividido por x dá 1. Então, eu posso simplificar aqui. Lembrando que eu não preciso colocar o 1, porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Ou, se eu usar a regra da potência de divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. O expoente 1 menos o expoente 1 vai dar 0. X elevado a 0 é 1. Nós já vimos que uma letra elevada a 0, ela vale 1. Então, 10 dividido por 5, 2. Só sobra o 2. Venho aqui e coloco ele aqui. Então, pessoal, isso daqui vai ser a nossa fatoração pelo fator comum. Ou seja, eu deixei um fator comum aqui em evidência aqui fora, por isso que chama fator comum em evidência. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, por exemplo, eu quero fatorar esse polinômio aqui. Então, olha o que eu fiz primeiro. Eu vou analisar os números. Número 2, número 4, número 6. Então, eu faço o MDC do 2, do 4 e do 6. Então, o número primo que divide 2, 4 e 6. Só existe o 2 que divide todos eles. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Não existe mais nenhum número primo que divide todos. Então, o maior divisor comum deles é o 2. Então, coloquei o 2 aqui em evidência. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar o primeiro termo e vou dividir por esse fator comum. Eu fiz aqui ao lado, ó. 2x dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. Então, eu coloquei o x aqui dentro. O resultado é o que vai dentro do parênteses. Aqui eu mantenho o sinal, tá? Mais eu coloco mais. Vou fazer o segundo termo agora. 4y dividido por 2, que é esse termo que está aqui fora, que é o fator comum. 4y dividido por 2, 4 dividido por 2, 2. Não tem letra aqui embaixo, então eu tenho 4y, vou dividir para duas pessoas, cada pessoa vai ganhar 2y. Coloco 2y aqui. Aqui eu faço a mesma coisa, mantenho o sinal, vou dividir o 6z por 2. Tenho 6 letras z's para dividir para duas pessoas, vai dar 3z's para cada um. 3z. Pessoal, aqui eu não mexi nas letras porque elas são diferentes. Então, não tem como eu escolher a letra com menor expoente, porque elas são letras diferentes. Ok? Então, essa daqui é a nossa fatoração. Professor, como que eu sei se eu acertei?
Se você vier aqui fazer a distributiva, distribuir o 2 vezes x, o 2 vezes 2y e o 2 vezes 3z, tem que voltar nisso daqui. Se voltar nisso daqui, você acertou a fatoração. Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu tenho esse polinômio aqui, então primeiro eu vou analisar os números. Eu tenho o 10, o 15 e o 20. Lembrando, pessoal, que eu considero aqui o número positivo para fazer o MDC. Então, 10, 15 e 20. Faço o MDC, o único número primo que divide 10, 15 e 20 é o 5. Lembra que todo número que termina em 0 e em 5 ele é divisível por 5. Então, 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, pessoal, aqui é 4, tá? Eu acabei deixando o número 1 aqui, mas aqui é 4. 2, 3 e 4, pessoal, não existe um número primo que divida 2, 3 e 4. Então, o maior divisor comum do 10, do 15 e do 20 é o 5. Então, o 5 vai ser o nosso número que vai ficar em evidência. Agora, eu vou analisar as letras. Será que tem letra que se repete em todos os termos? O A não, o B não, o C não. Mas a letra M se repete. Quem tem o menor expoente? Nesse caso, todas elas são iguais, então é ela mesma. Então, o que eu vou fazer? Pego o primeiro termo e divido por esse fator comum. Então, vai ser 10AM dividido por 5M. Pessoal, aqui 10 dividido por 5, 2. O A não tem mais nenhum A para eu dividir, então eu mantenho ele. Agora, M dividido por M, todo número dividido por ele mesmo, é 1. Então, eu anulo essa letra M. Não há necessidade de eu colocar o número 1 aqui, porque 1 vezes 2A dá 2A. Então, vem aqui dentro do parênteses e coloco esse resultado. Agora que eu mantenho o sinal menos, eu coloco menos, eu vou dividir o segundo termo, 15bm, pelo fator comum, que é o 5m. Então, vamos lá. Menos com mais dá menos, então sempre toma cuidado. Aqui eu coloquei o menos com mais menos, pessoal, mas aqui eu já mantive o sinal, ok? Menos. Então, 15 dividido por 5, 3. 3 negativo porque é menos com mais menos. Agora, o B não tem mais nenhum termo B, mantenho ele, e o M com M, M dividido por M dá 1. Eu anulei. Então, sobrou menos 3B. Então, é o termo que eu vou colocar aqui dentro do parênteses. Faço a mesma coisa para o terceiro termo. 20cm dividido por 5m. Então, 20cm dividido por 5m. 20 dividido por 5, 4. O C não tem, outro, mantenho ele, e m dividido por m dá 1. Posso anular. Então, sobra 4c. Essa daqui é a minha forma fatorada. Então, se eu fizer 5m vezes 2a, 5m vezes menos 3b e 5m vezes 4c, se voltar nisso daqui, essa é a fatoração. Eu acertei, ok? Pessoal, aqui eu deixei outros exemplos para vocês, depois vocês podem dar uma olhada. Vamos falar do segundo caso agora, que é o caso do agrupamento. Como que eu faço esse caso? De antemão, já quero falar para vocês que eu coloquei ele aqui para vocês nos slides, porque ele faz parte de um dos casos de fatoração, só que ele não é muito usual, ok? No polinômio que não exista um fator que se repita em todos os termos, podemos usar a fatoração por agrupamento. Então, agora, pessoal, vocês vão perceber que não vai ter um fator comum que aconteceu no primeiro caso. Se nós olharmos aqui, nós temos a repetição do termo A, nós temos do M, nós temos do B e nós temos do N. Aqui é a mesma ideia. Então, vamos ver como que nós utilizamos a fatoração nesse caso de agrupamento. Então, quais são os processos para realizar a fatoração? Então, aqui nós temos mx mais 3nx mais my mais 3ny. Eu quero a fatoração por agrupamento desse polinômio aqui. Primeiro passo, eu vou identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns. Então, eu destaquei aqui para vocês. Aqui, pessoal, eu poderia ter escolhido a letra X, que se repete, a letra N, a letra M. O importante é sempre você escolher duas letras diferentes. Então, olha o que eu fiz, que vai dar no mesmo. Eu destaquei aqui o termo X e eu destaquei aqui o termo X. Eu deixei eles próximos aqui porque eles são vizinhos. E aqui eu destaquei o Y e aqui eu destaquei o Y. Então, eu identifiquei os termos que podem ser agrupados. Então, aqui, o X que se repete e aqui o Y. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar os fatores comuns em evidência. Aí é parecido com aquele primeiro caso que eu expliquei agora há pouco. Então, quem que se repete aqui? É a letra X. Quem tem expoente menor? Elas são iguais, então é ela mesma. Agora, se eu pegar o primeiro termo e dividir por esse, que é o que a gente fez lá no primeiro caso, então eu tenho mx dividido por x. Cancelo x com x na divisão, que vai dar 1, sobra o m. Então, o termo que vai ficar dentro do parênteses é o m.
Aqui eu faço a mesma coisa, 3nx dividido por x, que é o fator comum. Cancelo o x aqui na divisão, que dá 1, sobra o 3n. É o 3n que está aqui. Então, isso daqui é o meu fator em evidência multiplicado por esses dois termos aqui. Aqui eu faço a mesma coisa. Mantenho o sinal de mais, porque aqui é tudo mais. Quem que é o meu termo em evidência que se repete? É o y. Então, eu vou fazer o my dividido por esse termo que está fora aqui, que é o que está em evidência. Então, my dividido por y, cancela os y na divisão, que dá 1, sobra o m. É o m que está aqui dentro do parênteses. Lembra que sempre esses resultados aqui são os que ficam dentro dos parênteses. Agora, 3ny dividido por y. Cancela os y, sobra 3n, que é o que está aqui. Então, pessoal, nós paramos nisso daqui até agora. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão perceber que esses parênteses, eles são iguais. Então, vejamos o que nós faremos. Agora, colocando novamente em evidência, encontramos a forma fatorada do polinômio. No slide anterior, nós estávamos até nessa passagem aqui do exercício. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar o parêntese que se repete, então, ele é o meu termo em evidência, e vou juntar os termos que estão fora. Então, aqui no outro parênteses vai ficar o x, conserva o sinal que está aqui, mais y. Essa daqui, pessoal, é a forma fatorada pelo agrupamento. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu juntei aqui os termos as, deixei eles em vermelho, que são os termos que se repetem, e aqui eu deixei os termos b. Se eu tivesse escolhido os termos m e os termos n, pessoal, vai dar no mesmo, ok? Então, vamos lá. Coloco aqui em evidência que eu não anotei os cálculos, parecido com os anteriores, que se vocês tiverem dúvida é só voltar e ver os slides anteriores. Então, aqui eu coloquei o a, que é o termo em evidência. Aí, se eu dividir o am por o a, eu vou cancelar o a. A dividido por a dá 1, só sobra o m. Aqui, na dividido por a, pensando na fração, eu vou cancelar os a, só vai sobrar o n. Então, vai ficar a vezes m mais n. Agora aqui, quem que está em evidência? O termo que se repete é o b, então coloco ele aqui fora do parênteses. Se eu dividir bm por b, na fração, eu vou cancelar o b com o b, que são esses termos azuis aqui, só vai sobrar o m, que é o que está dentro do parênteses. Aí eu vou fazer a mesma coisa, bn dividido por b, cancelo os b's, sobra o n. Agora, quem que se repete aqui, pessoal? São esses parênteses aqui, que é essa soma m mais n. Coloco ela em evidência e junto os termos que estão fora do parênteses, que é o a mais b. Essa é a nossa resposta. Aqui funciona da mesma forma, ok? Agora o terceiro caso. Esse caso aqui ele é mais tranquilo. É o caso de diferença de quadrados. Para fatorar polinômios do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, usamos o produto notável da soma pela diferença. Então, pessoal, aqui nós temos um termo ao quadrado menos um outro termo ao quadrado. Como que eu sei que esse termo é ao quadrado? Porque 6 ao quadrado é 36. Aqui é um termo ao quadrado menos um outro termo ao quadrado. 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Então, qual é o processo para realizar a fatoração nesse caso? Pessoal, esse tipo de fatoração ele é mais simples de fazer, ok? Ele é um dos mais usuais. Então, fatore a ao quadrado menos 36. Primeiro passo, eu vou calcular a raiz quadrada dos dois termos. Primeiro termo é o a ao quadrado e o segundo termo é o 36. Eu calculo a raiz quadrada do número positivo, ok, pessoal? Não considerando aqui o menos 36, só do segundo termo aqui, só do número 36. Raiz quadrada de a ao quadrado. Lembrando que raiz quadrada de um número ao quadrado eu simplifico, sobra o a. Raiz quadrada de 36. Se eu fatorar o 36 dá 6 ao quadrado. Raiz quadrada de 6 ao quadrado. Raiz quadrada de 6 ao quadrado. 6. Ou, que número vezes ele dá 36? 6. Então, eu calculei a raiz quadrada do primeiro termo que deu a e do segundo termo que deu 6. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Já estou praticamente finalizando o exercício. Eu vou fazer a multiplicação, o produto da soma pela diferença, que foi um dos casos que nós estudamos na videoaula anterior dos produtos notáveis. Então, a ao quadrado menos 36, pessoal, eu pego esses dois resultados aqui, eu faço a soma multiplicado pela diferença. Então, a mais 6 vezes a menos 6. Essa é a resposta, essa é a fatoração. Aqui ao lado eu deixei para vocês, só para vocês verem, como que eu sei, professor, se eu acertei isso daqui? Se você fizer a distributiva, pessoal, você vai voltar nisso daqui. Então, ao fazer a distributiva, você volta nisso. Se você voltar nesse polinômio, você acertou a fatoração. Então, vejamos alguns exemplos.
Aqui, y ao quadrado menos 81. Então, o que eu faço? Eu faço a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo termo. Raiz quadrada de y ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado, simplifico, sobra o y. Raiz quadrada de 81, 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Então, as respostas deram y e 9. Então, eu faço y mais 9 vezes y menos 9. Essa é a resposta. Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu vou vir aqui para a letra C para mostrar para vocês. Eu tenho esse polinômio aqui, 25a ao quadrado menos 64b ao quadrado. Então, faço primeiro a raiz quadrada de 25a ao quadrado. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de a ao quadrado, simplifico o quadrado com o quadrado, sobra a letra a. Então, a raiz quadrada de 25a ao quadrado é igual a 5a. Faço a mesma coisa para o segundo termo, 64b ao quadrado. Lembrando que eu só considero 64 como se ele fosse positivo. Raiz quadrada de 64 é 8, e raiz quadrada de b ao quadrado, simplificando, dá b. Então, as minhas respostas são 5a, 8b. Então, eu faço 5a mais 8b vezes 5a menos 8b. Então, essa daqui é a minha fatoração do produto da multiplicação da soma pela diferença. Pessoal, vou aqui direto para a letra E. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos calcular a raiz quadrada de x ao quadrado y ao quadrado. Isso daqui é um termo só, porque aqui tem uma multiplicação. E depois a raiz quadrada de 36. Pessoal, raiz quadrada de x ao quadrado, simplificando, dá x, e raiz quadrada de y ao quadrado dá y. Então, essa raiz quadrada aqui é xy. Lembrando que aqui essas letras estão sendo multiplicadas. E a raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu faço xy mais 6 vezes xy menos 6. Agora, pessoal, chegamos no último caso de fatoração, que nós chamamos de TQP, que é trinômio do quadrado perfeito. Pessoal, esse caso é um dos casos mais usuais, inclusive ele será bastante utilizado em conteúdos que vocês aprenderão nas aulas de matemática posteriormente. Então, vejamos. O que na matemática definimos como trinômios? Pessoal, trinômios, tri vem de 3. Trinômios são polinômios que têm 3 termos. A fatoração do trinômio do quadrado perfeito pode ser de 2 tipos. Então, nós vamos cair em 2 casos que nós já estudamos em produtos notáveis na videoaula anterior, que é o quadrado da soma de 2 termos e o quadrado da diferença de 2 termos, que são esses casos aqui. Então, vamos lá. Processos para realizar a fatoração. Verifique se o polinômio 9x ao quadrado mais 12x mais 4 é trinômio do quadrado perfeito. Pessoal, o fato do polinômio ter 3 termos nem sempre significa que ele é um trinômio. Por isso que nós fazemos uma verificação por meio de algumas etapas que eu vou explicar agora para saber se o polinômio representa um trinômio do quadrado perfeito ou se ele não é um trinômio do quadrado perfeito. Então, qual é o primeiro passo? Eu vou calcular a raiz quadrada dos termos que aparecem ao quadrado. Ou seja, pessoal, você vai calcular a raiz quadrada, no caso aqui, do 9x ao quadrado e do 4. Então, raiz quadrada de 9x ao quadrado. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de x ao quadrado, simplificando, é x. Raiz quadrada de 4 é 2. Feito isso, pessoal, calculei a raiz quadrada do primeiro termo aqui ao quadrado e do outro termo ao quadrado, eu vou multiplicar os valores encontrados por 2. Então, eu vou pegar esses dois valores aqui e vou multiplicar por 2. Então, eu peguei aqui o termo 3x, o termo 2, e eu destaquei esse 2 aqui, que é a segunda condição, multiplicar os valores por 2. 2 vezes 3x, 6x. 6x vezes 2 dá 12x. Observe esse resultado que nós encontramos aqui. Feito isso, eu vou comparar o valor encontrado, que é o 12x, com o termo que não apresenta quadrados. Se forem iguais, é um trinômio. Ou seja, pessoal, ao multiplicar esses dois valores aqui, que eu descobri pela raiz quadrada, por 2, eu encontrei esse resultado 12x. Se eu vier aqui e olhar que esse termo aqui, ele representa o 12x, pessoal, se deu ele próprio, ó, 12x está aqui. Aqui deu 12x. Então, isso daqui é um trinômio, ou seja, esse polinômio representa um trinômio do quadrado perfeito. Agora, qual trinômio, professor? Quando a gente só tem soma e soma, é aquele caso que nós vimos em produtos notáveis, que é o quadrado da soma de 2 termos. Então, como que eu faço isso, professor, virar isso? Você vai pegar essas duas respostas aqui, a primeira resposta, que é 3x, você vai somar com a segunda resposta, que é 2, e tudo isso dentro do parêntese elevado ao quadrado. Professor, mas se eu ficar ainda na dúvida se eu acertei? Pessoal, você vai fazer isso daqui em forma de potência. Então, você vai fazer
parênteses vezes parênteses. Você faz a distributiva, se voltar nisso daqui, você acertou. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Fatore e verifique se é trinômio do quadrado perfeito. Pessoal, aqui eu vou fazer com vocês a letra B para mostrar para vocês uma coisa. Então, aqui, vamos lá. Pelo exemplo anterior, então, nós vamos pegar o primeiro termo, que é x ao quadrado, e o segundo termo, e nós vamos calcular a raiz quadrada deles, que são os termos que estão ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado, simplificando, dá x. Raiz quadrada de 25, 5. Pessoal, aí a segunda etapa, depois que eu calculei a raiz quadrada do primeiro e do segundo, eu vou pegar esses dois valores, que é o x e o 5, que eles estão aqui, e eu multiplico eles pelo número 2. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x. Agora eu vou verificar se o termo que está lá no meio do polinômio é esse daqui. Pessoal, aqui nesse caso, ó, é o 10x. Lembrando que 2 vezes x vezes 5 dá 10x. Aqui, pessoal, eu não coloquei menos 10x porque eu só quero descobrir se o número vai dar 10. Mas é claro que aqui está o menos e aqui está o mais. Nós já estudamos que quando aqui dá menos e aqui dá mais, nós caímos nesse caso aqui, ó, que é o quadrado da diferença, que é esse caso aqui, ó, o quadrado do primeiro, que é o que está aqui, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, aqui aparece o menos, ó. Então, nesse caso aqui, pessoal, deu certo, aqui é 10x, que é o termo que está aqui, esse termo e esse eu achei a raiz quadrada, então isso é um trinômio. Só que qual caso? É este caso aqui. Então, eu vou pegar a primeira resposta, que é x, vou pegar a segunda resposta, que é 5, e entre eles eu vou colocar o menos, porque aqui apareceu um sinal de menos, que é esse caso aqui, ok? Que eu deixei aqui embaixo para vocês. Então, eu faço tudo isso ao quadrado. Quero saber se eu acertei, eu faço x menos 5 vezes x menos 5, ou seja, parênteses vezes parênteses. Se eu voltar nesse polinômio aqui, eu acertei. Pessoal, então, ó, toda vez que aqui for mais e mais, e você fizer esses processos e derem certo, aqui vai ser o quadrado da soma, aqui dentro vai ser mais. Quando aqui for menos e aqui for mais, pessoal, aqui vai dar menos. Vamos ver agora a letra C. Então, aqui já está aparecendo para vocês que não é um trinômio, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Então, faço a raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de y ao quadrado é igual a y. Faço a raiz quadrada do segundo termo que está ao quadrado, raiz de 36 é 6. Pego essas duas respostas, que é o y e o 6, e multiplico por 2, que é a regrinha que eu acabei de passar para vocês. 2 vezes y, 2y. 2y vezes 6 dá 12y. Volto lá no meu polinômio original e vou verificar se o termo aqui do meio é o 12y. Quando eu venho aqui, pessoal, aqui deu 14y. É o termo que está aqui. 14y não é 12y. Então, aqui não deu certo. Isso não é um trinômio do quadrado perfeito, porque esse termo aqui não é esse mesmo termo aqui. Pessoal, obrigado pela atenção. Eu quero deixar para vocês uma fala que é o seguinte. Esse conteúdo, vocês vão aprender ele conforme vocês forem praticar exercícios. Então, vocês têm que fazer exercício, voltar à videoaula, voltar à explicação e olhar os exemplos, que vocês vão conseguir, ok? Bons estudos para todos!